Desde criança, sempre ouvi minha avó repetir que certos lugares não devem ser visitados à noite. Ela dizia que há caminhos em que os mortos ainda andam, sussurrando seus lamentos para quem ousa passar. Eu nunca levei isso a sério. Naquela noite, após uma discussão com minha esposa, saí de casa sem rumo, guiado apenas pelo barulho do próprio coração. Estava sufocado. Dirigi por uma estrada pouco usada, cercada de árvores retorcidas e neblina espessa. Algo naquela trilha me chamava, algo que eu ainda não conseguia entender. A luz dos faróis era fraca diante da escuridão que engolia tudo. Não havia lua, apenas uma penumbra grossa que parecia se mover ao redor do carro. Reduzi a velocidade ao ver o que parecia ser uma antiga encruzilhada. Sem saber por que, virei à esquerda. A estrada ficou ainda mais estreita. Um cheiro forte de terra molhada invadiu o carro. Lembrei das histórias de minha avó. Disse que quando a terra cheira forte à noite, é sinal de que os mortos estão perto. E sozinho. Mas o riso durou pouco. Algo atravessou a estrada rapidamente, como uma sombra. Freiei bruscamente. O carro estremeceu. Tentei entender o que era, mas não havia nada. O silêncio era tão denso que meus próprios pensamentos pareciam altos demais. Respirei fundo, mas o ar estava pesado, úmido. O rádio ligou sozinho com uma estática irritante. Girei o botão para desligar, mas ele não respondia. A voz da minha avó ecoou na minha mente, como se estivesse sentada ao meu lado, onde há lamento, a alma presa. Então eu vi, no meio da estrada, uma figura parada. Estava imóvel como uma estátua de carne. Não se mexia, não fazia som, apenas me encarava. A pele era pálida, quase cinza. Os olhos vazios, sem expressão, sem luz. Meu coração disparou. Tentei dar ré, mas o carro não se movia. O motor estava ligado, mas as rodas pareciam enterradas em algo invisível. Aquela figura começou a andar lentamente em direção ao capô. Senti como se 1000 vozes gritassem dentro de mim, sem emitir som algum, apenas o lamento mudo das almas. A figura se aproximava e algo dentro de mim dizia para não olhar nos olhos dela. A cada passo, o ar ficava mais gelado e meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de um medo profundo que eu nunca havia sentido antes. Tentei gritar, mas minha garganta estava travada. Era como se algo me apertasse por dentro. A figura parou diante do carro. Mesmo com os faróis acesos, seu rosto era um borrão, uma mistura de traços perdidos que desafiavam qualquer lógica. Um rosto esquecido pelo tempo. Fechei os olhos, tentando bloquear aquela presença. Mas então, ouvi. Não era uma voz, não era um som comum. Era um choro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Um choro grave, arrastado, como se várias pessoas estivessem lamentando juntas dentro das árvores, no fundo da terra, nos vidros do carro. E então, tudo se calou. Quando abri os olhos, ela tinha sumido.
mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. O rádio voltou a chiar e por um breve segundo escutei uma voz sussurrar meu nome. Voltei a dirigir, mesmo sem ver muito à frente. O volante tremia e o carro parecia mais pesado. A floresta ficou ainda mais escura, como se as árvores se fechassem atrás de mim. Sentia que estava sendo seguido. Não por algo visível, mas por uma presença. Era como se aquela alma tivesse entrado comigo, grudado na pele, nos ossos. Eu ouvia passos fora do carro, mesmo com as janelas fechadas. E às vezes, os passos vinham de dentro, como se alguém estivesse comigo ali no banco de trás. Meu corpo começou a formigar e uma náusea forte tomou conta de mim. Olhei pelo retrovisor. Por um instante, achei ver um rosto ao fundo, no meio da escuridão. Não era o mesmo de antes. Era uma criança, um menino. Seus olhos eram vazios e fundos, e sua boca se mexia como se cantasse alguma coisa. A canção era baixa, quase imperceptível, mas me fazia estremecer. Era uma melodia de lamento, uma tristeza que parecia atravessar o tempo. Tentei ignorar, mas o canto não parava. Parei o carro no meio da estrada. Não conseguia continuar. Meus braços estavam moles e minha visão turva. Saí do carro e o silêncio era insuportável. Nenhum grilo, nenhuma coruja. Apenas o som da minha respiração ofegante. Foi então que vi. Dezenas de sombras se formavam entre as árvores, todas paradas, olhando na minha direção. Elas não tinham rostos, apenas contornos humanos, escuros e imóveis. E todas lamentavam. O som era baixo, mas penetrante, um lamento sem palavras, um coro de dor que invadia o peito. Dei um passo para trás, mas tropecei. Ao cair, minha mão encostou em algo gelado. Era uma cruz de madeira, fincada no chão, com um nome apagado. Ao redor dela, outras cruzes, cobertas de folhas e raízes. Eu estava dentro de um antigo cemitério esquecido, engolido pela floresta. As sombras pareciam vigiar. A criança apareceu de novo, agora em pé ao meu lado. Sua voz estava clara. Eles não querem ser esquecidos. Meu sangue gelou. Eu tinha atravessado para um lugar que não pertence ao mundo dos vivos. Tentei correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. Cada tentativa de movimento fazia a floresta girar em minha volta, como se eu estivesse preso em um sonho ruim. A criança não desapareceu. Continuava ali, imóvel, fitando as sombras ao redor. Em sua voz havia tristeza, mas também um tipo estranho de autoridade, como se falasse por todos os que ali estavam. Eles estão presos, ele disse, presos no esquecimento. Gritam todas as noites, mas ninguém escuta. Senti uma dor no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Meu corpo foi tomado por um frio que vinha de dentro. As vozes começaram de novo. Lamentos longos, dolorosos, cheios de um peso que nenhuma alma viva deveria carregar. As sombras se aproximaram lentamente.
Não havia ameaça em seus movimentos, apenas desespero. Estendiam as mãos, mas não para atacar. Era como se pedissem ajuda. E então compreendi. Aquele lugar havia sido esquecido, cruzado por muitos, respeitado por poucos. Os lamentos que eu ouvia não eram maldição, eram pedidos de lembrança, gritos de dor de almas que queriam ser vistas uma última vez. A criança se aproximou mais, colocou a mão no meu peito. Senti um calor inesperado. Em seus olhos, um brilho surgiu pela primeira vez. Você viu, agora volte, ele disse. De repente, tudo ficou escuro. Senti meu corpo cair. Quando abri os olhos, estava dentro do carro, parado no acostamento de uma estrada comum. O rádio estava desligado. O motor também. O dia amanhecia no horizonte e os pássaros cantavam como se nada tivesse acontecido. Mas meu corpo doía. Minhas roupas estavam sujas de terra e minhas mãos arranhadas. Voltei para casa em silêncio. Não contei a ninguém, mas todas as noites, antes de dormir, escuto um sussurro perto da janela. Não sei se é a criança, não sei se é uma das sombras. Só sei que, desde aquela noite, carrego comigo um peso, um conhecimento. O lamento das almas não é um conto, é real, está ao nosso redor. Nas encruzilhadas esquecidas, nos cemitérios sem nome, nas árvores antigas que ninguém mais visita. E quando a noite fica silenciosa demais, preste atenção. Você pode ouvir também a noite havia caído como um manto pesado sobre a cidade. Eu sempre soubera que algo estava errado, mas nunca imaginei que seria assim, dessa forma aterradora e implacável. Eu era um simples observador, até o momento em que me vi envolvido demais para fugir. Algo estava nas sombras e parecia me chamar. Nunca fui uma pessoa religiosa, mas aquela noite me fez repensar tudo. Desde a infância, cresci em um bairro tranquilo, onde todos se conheciam e as coisas simples da vida aconteciam. No entanto, algo começou a mudar há semanas. O ar estava mais denso, as pessoas mais fechadas, e um sentimento de desconforto se espalhava entre os moradores. Tudo começou com um rumor. Alguns diziam que era apenas uma história antiga, passada de geração em geração, mas algo no fundo da minha mente me dizia que era mais do que isso. Uma velha lenda sobre um grupo de pessoas, os pecadores das trevas. Eles eram conhecidos por cometerem atrocidades em nome de uma força obscura, algo que existia além da compreensão humana. E agora, parecia que estavam de volta. Naquela noite, eu estava em casa, tentando me distrair com um livro. O vento assobiava nas frestas das janelas e o som das árvores balançando na rua me trazia uma sensação de inquietude. De repente, ouvi passos na calçada. Eles eram lentos, pesados, como se alguém estivesse se aproximando de forma deliberada. A princípio,
Achei que fosse apenas um morador voltando para casa, mas algo naqueles passos me fez prender a respiração. Eles estavam errados, distantes demais do normal. Fui até a janela e olhei para a rua. Não havia ninguém lá, mas uma sombra se movia de maneira estranha nas árvores. Eu senti, no fundo do meu estômago, que algo estava se aproximando. Algo que não era humano. E quando o telefone tocou, um arrepio percorreu minha espinha. Era uma ligação sem identificador. Algo que eu nunca havia recebido antes. Atendi. E uma voz rouca, quase sussurrante, disse: "Eles estão chegando. Você é um de nós agora." O telefone desligou e eu fiquei ali em silêncio, tentando entender o que acabara de acontecer. A sensação de estar sendo observado me invadiu como um mar de trevas. Sabia que minha vida havia mudado para sempre. As sombras da noite, aquelas que antes pareciam inofensivas, agora pareciam carregadas de uma presença malévola, pronta para devorar tudo o que fosse bom. Tentei me convencer de que aquilo havia sido um trote, um susto qualquer, mas a sensação não passava. Era como se algo tivesse sido aceso dentro de mim, algo antigo, adormecido e que agora se movia. Acordei na manhã seguinte, com a garganta seca e os olhos pesados, como se não tivesse dormido. A casa estava diferente, silenciosa demais. Fui até a cozinha e percebi que o relógio de parede estava parado. 3h23. Olhei no celular. Mesma hora. Nada mais funcionava. Nem energia, nem tempo. Decidi sair para buscar ajuda, mas a rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma alma. As casas pareciam abandonadas, embora soubesse que estavam ocupadas na noite anterior. Senti um calor estranho no peito, como se algo quisesse sair de dentro de mim. Comecei a ouvir sussurros. Não vinham de fora, mas de dentro. Vozes abafadas falavam meu nome. Diziam que eu devia aceitar, que a escuridão precisava ser alimentada e que eu não poderia mais fugir do que sou. Andei até a praça do bairro. Lá, encontrei algo que me fez estremecer. Um círculo de sal cercava o coreto central e dentro dele havia símbolos estranhos desenhados com algo escuro. Não era tinta, era mais denso. Havia um cheiro metálico no ar e no meio do círculo, um caderno antigo com capa de couro rasgada e páginas amareladas. Hesitei, mas fui até ele. Quando toquei o couro, ouvi um estalo dentro da minha mente. Vi rostos, gritos e olhos, muitos olhos, observando-me de um lugar sem forma. Folhei o caderno. Cada página descrevia rituais antigos, promessas de poder e o renascimento dos tais pecadores das trevas. A última página, porém, me deixou paralisado. Estava em branco, exceto por uma frase escrita com caligrafia tremida. "O próximo é você." Fechei o caderno com força e o guardei debaixo da camisa. Comecei a andar de volta. Mas agora sentia que não estava mais sozinho. O ar
parecia mais espesso. Meus pés pesavam como chumbo. As vozes aumentavam e em cada janela fechada achava ver silhuetas se escondendo. Cheguei em casa e tranquei tudo. Sentei no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Quando abri o caderno novamente, vi que ele agora tinha novas páginas, escritas que não estavam lá antes. E o mais assustador era a minha letra. Descrevia tudo o que havia acontecido desde a noite anterior. Cada pensamento, cada passo, cada medo, como se aquilo estivesse escrevendo a história por mim, antes mesmo que eu a vivesse. Foi nesse momento que percebi: eu não estava mais no controle da minha vida. Naquela madrugada, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, imagens vinham à minha mente como se fossem memórias de outra vida. Ostos cobertos por mantos, rituais ao redor de fogueiras escuras, crianças sendo entregues ao vazio. Quando amanheceu, algo queimava em meu braço esquerdo. Corri até o espelho e puxei a manga. Uma marca havia surgido na pele, como se tivesse sido queimada a ferro. Era o mesmo símbolo que vi desenhado no coreto. A dor era profunda, mas o pior era o que ela representava. Eu tinha sido escolhido. Passei o dia tentando me convencer de que aquilo não era real. Tentei lavar, raspar, cobrir com roupas, mas a marca latejava como um segundo coração. O caderno parecia me chamar. Quando o abri novamente, vi que mais páginas haviam sido preenchidas. Nelas, a história continuava. Meus passos estavam todos ali, descritos com detalhes, inclusive o que eu ainda não havia feito. A última frase escrita dizia: "Hoje à noite ele virá." Minhas mãos começaram a tremer. Quem era ele? E por que viria? O sol desapareceu rápido naquele dia. Uma escuridão precoce tomou conta de tudo, como se o céu tivesse desistido de resistir. Fechei as cortinas, desliguei as luzes e me escondi no quarto. O relógio ainda marcava 3h23. A hora havia congelado para mim, como se estivesse preso em um tempo que não me pertencia mais. Do lado de fora, ouvi passos novamente, mas desta vez não eram solitários. Eram muitos, marchando em uníssono, como um culto que retornava à sua sagrada cerimônia. A campainha tocou 1, 2, 3 vezes. Fiquei imóvel. Meu corpo não respondia, como se a casa inteira estivesse envolta numa paralisia maligna. Quando a quarta batida soou, a porta se abriu sozinha. O ar ficou mais denso. Senti cheiro de terra molhada e algo podre, como carne esquecida. Não ouvi ninguém entrar, mas sabia que ele já estava dentro. Olhei ao redor e notei que o caderno havia sumido da mesa. No lugar dele havia uma vela acesa, chama azul, fria, impossível. Então ouvi a voz. Ela não vinha de fora, nem de dentro. Era uma presença que preenchia tudo.
até mesmo meus ossos. Você já pertence a nós, ela disse. A marca é o selo, o caderno é a escritura, a fé deles morreu, a sua se tornou nossa. Tentei correr, gritar, me esconder, mas eu sabia que era inútil. A casa havia deixado de ser minha. Meus pensamentos, meu corpo, minha história, tudo já estava tomado. Senti algo se arrastando pelo chão, vindo até mim. A escuridão ganhava forma,